Oi, pessoal, bom dia. E aí, como é que vocês estão? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre as unificações tardias, certo? Os estados nacionais eles começam a se formar lá no finalzinho da Idade Média, né? Na transição para a Idade Moderna. E esses estados nacionais, como por exemplo Portugal, Espanha, Inglaterra, França, eles surgiram primeiro. Mas nós tivemos alguns países que vão surgir de forma mais tarde, vamos assim dizer. Por isso que nós chamamos de unificações tardias, porque eles surgem como nação a partir do século XIX. Lembrando que o século XIX é o ano do imperialismo, né? Então é muito importante algumas regiões se unificarem, para que assim elas consigam ter poder para lutar contra o imperialismo das nações que vão aparecer aí, como por exemplo a Inglaterra ou até mesmo os Estados Unidos, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Aí o que é que nós vamos ter? Olha só. O contexto geral, eu dei zoom. Você vai ter acontecendo no século XIX, né? A partir do ano 1800 e alguma coisa. E esse século XIX é um século de muita movimentação, de muita agitação ideológica e agitação política, né? Você vai ter acontecendo aí a formação de novos estados nacionais, estado com E maiúsculo, né? novas formas de governo, vão aparecer no mundo, a partir do século XIX, novos estados centralizados, países centralizados, porque até então você ainda tinha na Europa territórios fragmentados. E no século XIX isso começa a mudar, principalmente pela ação da burguesia. A burguesia que aparece lá na Idade Média e que vem aí galgando espaços, né, ganhando status cada vez maior, mais poder político e econômico, né, ela tem um interesse. É ela quem vai liderar esse processo de unificação, digamos assim. Por quê? Porque ela precisa de uma região uniforme para facilitar o seu trabalho, para facilitar a sua própria manutenção. A burguesia ela precisa incentivar o industrialismo, que já estava crescente, né? Então vamos lá. Quando falamos em países tardios, a gente menciona a Itália e a Alemanha. E a gente vai estudar o processo de formação do aparecimento desses países, beleza? No caso da Itália, você vai ter o seguinte: no século XIX, ainda em pleno século XIX, a Península Itálica ela era completamente fragmentada. Roberta, como assim? Você deve lembrar do Congresso de Viena, que aconteceu entre 1814 e 1815, que foi a união da Áustria, da Prússia, da Rússia e da Inglaterra para lutar contra o furacão Napoleão Bonaparte, né? Na realidade, o Congresso de Viena é feito no final, depois que Napoleão já está derrotado, e tem como objetivo reestruturar a Europa, que foi devastada após Napoleão Bonaparte. Pois muito bem, o Congresso de Viena ele vai desmembrar mais ainda a Península Itálica, que já era fragmentada. Aí, pós-Congresso de Viena, ela fica mais fragmentada ainda. O que é que você vai ter? Vários reinos separados, onde as pessoas falam o mesmo idioma, têm a mesma cultura, mas vão ser governadas por líderes diferentes. E o que é pior, a fragmentação italiana ela acontece e quem vai ficar no poder dos territórios são estrangeiros, são pessoas de fora. E o século XIX ele é marcado pelo nacionalismo, pela ideia de autodeterminação dos povos, de que os povos têm que se governar. Eles não vão aceitar uma pessoa de fora. Então, o sentimento nacionalista, ele está em ascensão, está borbulhando aí, tá? Só que, em pleno século XIX, a Península Itálica ela era fragmentada, as regiões eram independentes, mas governadas por estrangeiros. E aí você vai ter um grupo que vai se juntar com esse pensamento de criar o país Itália, porque não existia ainda, né? Você tinha pessoas que falavam o mesmo idioma, tinham a mesma cultura, as mesmas características, mas eram governadas por pessoas diferentes. Então você vai ter aparecendo propostas de unificação. Uma delas é a que nós chamamos de Jovem Itália, tá?
A Jovem Itália, ela foi liderada por este moçoilo aqui, ó, esse gatenho, o Giuseppe Mazzini. O Giuseppe Mazzini, ele era um líder, né, nacionalista, muito patriótico, que tinha um objetivo: unificar os territórios da Península Itálica. Muitos desses territórios estavam sob domínio da Áustria, e ele não concordava com isso. Ele vai dizer que é um povo só, então deve ser governado por uma pessoa e principalmente daquela nação, daquela população, não uma pessoa de fora. Aí esse cara, ele vai propor uma república, tá? Ou seja, ele vai se opor às monarquias que existiam na época. Tudo bem, Giuseppe Mazzini, ele não vai ter sucesso, né? Ele não consegue criar a república na Península Itálica, mas ele vai servir de inspiração para um outro grupo que surge a partir do ano de 1848. E na tua cabeça, você tem que pensar, eita, Roberta, essa data, eu lembro dela. Estava acontecendo a Primavera dos Povos. Então, está tendo uma agitação na Europa, o pensamento iluminista está rolando solto, o pensamento de liberalismo político, liberalismo econômico, né? A autodeterminação dos povos, o proletariado estava aí, galgando o seu lugar no espaço, né? Estava lutando contra os burgueses, viu? Tudo isso está agitando a Europa. E aí, Giuseppe Mazzini, que tem um objetivo, mas que ele consegue projetar, né? Ele vai ser projetado lá na frente, porque ele vai servir de exemplo para esse grupo, que é o Ressurgimento, ou Ressurgimento, tá? Tanto faz. Esse grupo Ressurgimento, ele tem essa pegada de Mazzini, ou seja, essa ideia de unir, unificação, tá? Só que ele vai ter um caráter antimonarquista. Então, para esse grupo, não era possível unir o território da Península Itálica e manter reis, tá? Fique bem claro isso aí. Eles vão tentar mudar o governo, né? Talvez para uma república, né? Como o Mazzini queria, talvez, não se sabe ao certo, tá? Talvez como uma monarquia constitucional, como era a Inglaterra. Só que eles vão sofrer uma forte repressão dos reis, porque a gente está falando de uma época onde a monarquia ainda existia e era muito forte também. E esse grupo termina sendo oprimido também por decisões do próprio Congresso de Viena. Mas já é uma agitação ali popular, né, na luta por esse processo de unificação, tá? É assim que a Itália vai caminhando para surgir como Itália, que até então a gente tem territórios independentes da Península Itálica, não é o país ainda. A burguesia. A burguesia ela tem um papel muito importante nessa formação desses países. A burguesia tinha interesse nas unificações para facilitar as suas transações comerciais. É só você pensar na Idade Média. Na Idade Média, para os burgueses, não era interessante existir os feudos independentes e cada feudo com a sua lei, cada feudo com seus pesos e medidas, cada feudo com as suas características, né? Que prejudicava os burgueses, porque eles precisavam se adequar a cada feudo. Se fosse um líder só governando tudo, como vai ser, né? Fica muito mais fácil para as transações comerciais deles. E aí, na Península Itálica, a burguesia da Península Itálica, ela precisa disso. Ela precisa que o território seja unido, unificado. E é por isso que ela vai incentivar e financiar a luta pela unificação do território da Península Itálica. Aí você vai ter ondas revolucionárias, que vão de 48 a 49, que são extremamente populares e radicais. E aí a burguesia diz, eita, estou perdendo o controle, porque é popular. O povo começa a tomar consciência de que ele tem uma participação muito forte. Só que os burgueses não querem isso. Aí olha que coisa louca. Os burgueses que começaram o ano de 1840 incentivando revoluções, porque eles pensavam, né, em unificar, eles agora vão dar um passo atrás, porque eles percebem que no processo revolucionário o povo estava tomando a frente. Então, a burguesia, que estava ajudando, agora vai oprimir, tá? Aí a burguesia vai se juntar aos reis para oprimir as revoluções de 48 e 49, beleza? Só que essa burguesia ainda deseja a unificação.
E é aí, depois de reprimir as revoltas, né, essas ondas revolucionárias, que essa burguesia vai dizer, peraí, eu vou tomar a frente disso. E aí ela vai tentar criar um Estado burguês, um governo burguês. Roberta, então você está dizendo que até aqui, até 49, por exemplo, quem estava à frente dessa tentativa de criar o país Itália era o povo. Era o povo e a monarquia. Depois o povo tomou a frente e a burguesia percebeu que não daria certo. Então a burguesia se une com a monarquia para reprimir as revoltas populares, tá? E aí, depois que a burguesia consegue oprimir essas revoltas, ela vai tomar a frente, ela vai direcionar todo o processo unificador. E nesse contexto, quem se destaca é o reino burguês de Piemonte e Sardenha, né? Esse reino, ele era fortemente industrializado, tá? Lá você já tinha um líder local, então não era um estrangeiro, beleza? Já é algo que o povo queria, alguém do território para governar. Quem governava Piemonte e Sardinha? Vítor Emanuel II e o Conde Cavour. Eu trouxe esses dois moçoilos para vocês. Esse é o rei Vítor Emanuel II e este aqui é o Conde Cavour, que do processo de unificação italiana, eles tornam um dos mais importantes, tá? Esses dois caras, eles vão caminhar em direção à unificação, beleza? O que eles vão fazer? Eles vão promover e incentivar o liberalismo. Eles vão incentivar a criação de novas indústrias. Eles vão reorganizar o exército. Isso é muito importante para os burgueses que são comerciantes, né? Eles vão vão fechar uma aliança com a França de Napoleão Bonaparte, tá? E essa França vai ter uma força militar muito forte no aparecimento da Itália, porque é com o exército francês que eles conseguem, né, o Vítor Emanuel II e o Conde Cavour, avançar em direção ao norte e dominar todo o norte da Península Itálica. Repare que coisa massa. Eles começam a conquistar territórios que pertenciam a outras pessoas, mas onde tinha italianos morando. Então, eles vão, com a ajuda da França, com o exército francês, dominar os territórios. Então, o norte inteiro ele é conquistado por Vítor Emanuel II e pelo Conde Cavour, tá? Se você olhar o mapa, você vai perceber que tem o norte dominado e o sul. O sul, no lado sul da Península Itálica, quem vai fazer essa unificação vai ser Giuseppe Garibaldi. É, aquele mesmo que esteve aqui no Brasil participando da revolta dos farrapos, tá? Esse cara, ele volta para a Península Itálica e ele é o grande nome da unificação do lado sul da Península Itálica. Roberto e o Norte? Vítor Emanuel e o Conde Cavour estavam unificando. O sul é Giuseppe Garibaldi e os seus camisas vermelhas. Era o exército dele, né? Era como ele chamava. Qual a diferença? É que no sul a unificação ela vai ter característica popular, tá? Então ela vai ter uma pegada mais popular, do povo falando em igualdade e tal. Só que tem um problema. Giuseppe Garibaldi ele unifica o sul e o Conde Cavour e o rei Vítor Emanuel unificam o norte. Esses dois lados precisam se juntar para aparecer a Itália. E é aí que o rei Vítor Emanuel começa a pressionar Giuseppe Garibaldi. E aí era uma guerra praticamente iminente, tá? Só que Giuseppe Garibaldi percebe que era uma guerra que ele ia perder. O exército dele, os Camisas Vermelhas, apesar de ideologicamente muito bem estruturados, não tinha armas para enfrentar o exército do Vítor Emanuel, que era um exército que vinha com a ajuda da França. Então, Giuseppe Garibaldi, em 1861, decide entregar o lado sul, que ele tinha unificado, para o Vítor Emanuel. E é aí que você vai ter a unificação da Itália, quase por inteira, tá? Por quê? Ainda faltavam 2 territórios serem anexados. O território de Veneza, que estava sob o poder da Áustria, e as terras papais. Tinha uma questão polêmica aí que o Papa
não concordava em obedecer às ordens de Roma, tá? Primeiro, como é que o rei Vítor Emanuel II resolve a questão de Veneza? Lá, né, no outro lado da Europa, vai estar rolando uma guerra entre a Áustria e a Prússia. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando for falar da Alemanha. A Áustria e a Prússia estavam em guerra, beleza? Veneza pertencia à Áustria. Aí o que é que o rei Vítor Emanuel faz? Ele vai apoiar a Prússia na guerra contra a Áustria. A chamada guerra austro-prussiana, beleza? A guerra austro-prussiana está rolando. A Áustria, ela é dona de Veneza e a Itália quer esse território para ela. Então, o Vítor Emanuel vai apoiar a Prússia na guerra. Quem é que vence? A Prússia. E como pagamento, né, pela ajuda que recebeu da Itália, a Prússia vai entregar Veneza para a Itália. Beleza, anexou Veneza. Falta o quê? Os territórios papais. Os territórios papais, eles eram uma polêmica, né? Porque o Papa ele não queria, ele não aceitava o poder político de Roma em cima do território papal. Isso aí a gente chama de questão romana, tá? O Papa Pio IX não aceita. Você vai ter aí acontecendo uma outra guerra que vai ser muito importante, né, nesse contexto, que é a chamada Guerra Franco-Prussiana. A França, ela apoiava essa insubordinação, vamos assim dizer, do Papa, né? Só que a França vai precisar se retirar dessa guerra e aí a Prússia novamente, né, vai entregar o território para a Itália. Só que o Papa continua sem aceitar isso daí. Quando é que quando é que isso se resolve? Quando na Segunda Guerra Mundial você vai ter Hitler na Alemanha, Mussolini. Você vai ter Mussolini na Itália, ele resolvendo essa questão romana. É quando, na Segunda Guerra Mundial, repare, tá? No século seguinte, em 1929, Mussolini decide essa questão, dando ao território papal independência. O que significa isso? Você tem o Vaticano, que é um país dentro de outro país. Roma não interfere no Vaticano, tá? E essa questão só foi resolvida em 1929 com o Tratado de Latrão. Esse mapa aqui, ó, ele mostra para você esse processo de unificação. Aqui no comecinho do lado esquerdo você tem os territórios, né, que eram fragmentados e pouco a pouco eles vão sendo reconquistados, né, por Vítor Emanuel II, pelo Conde Cavour e por Giuseppe Garibaldi. E aqui, por último, em verde, você vai ter a Itália hoje, né, o território italiano hoje. Beleza? Então, vamos para a Alemanha. O caso da Alemanha é um pouco mais contundente, tá? A Alemanha, em pleno século XIX, ela estava dividida em 39 estados independentes. Só que eles todos faziam parte do que nós chamamos de Confederação Germânica, tá? A Dieta de Frankfurt, que é o parlamento alemão, tinha uma força muito grande. Só que, ainda assim, desses 39 estados, eles tinham dois que se destacavam mais, que era a Prússia e a Áustria, que a gente já falou antes na Itália, né? Então, pense que você não tem, no começo do século XIX, no começo de 1800, você não tem a Alemanha como país. O que é que você tem? A Confederação Germânica, onde desses 37 estados, são 39, né? Mas dois se destacam, tá? Por isso que é 37. Então, esses 37 estados estavam submetidos a dois, que era a Prússia, totalmente industrializada e com poder econômico muito forte, e a Áustria, que tinha um poder político muito forte, tá? Então, resumindo, o que é que você vai ter na Confederação Germânica, né, no que vai ser a Alemanha em pleno século XIX? Você vai ter uma luta entre o liberalismo da Prússia industrializada e o conservadorismo aristocrático da Áustria. A Prússia desejando muita unificação, porque se tem indústria, tem burguesia, e essa burguesia quer a unificação, beleza?
Pronto. A burguesia tem a sua primeira vitória quando é criado o Zollverein. O Zollverein é uma unificação aduaneira. Roberto, o que é isso? É um imposto, né, comum para todo mundo que faz comércio dentro da Confederação Germânica. Então, para o burguês já era massa, porque ele tinha aí uma facilitação econômica, tá? Tinha facilitação econômica, faltava facilitação geográfica e política, né? Que isso só ia acontecer com a unificação. Beleza. Aí, em 1862, aparece um cara, que é o chamado Otto von Bismarck, que é esse carinha aqui. Eu dei um, não foi? Deixa eu reduzir. Que é esse carinha aqui, ó, este moçoilo bonitinho, fofinho, Otto von Bismarck, que ele vai se tornar o primeiro-ministro da Prússia. E ele vai dar o pontapé, vamos dizer assim, para o processo de unificação da Alemanha, ou seja, quem lidera a unificação alemã vai ser a Prússia, que é industrializada, a Prússia burguesa. Beleza. Então, os prussianos, eles vão caminhar em direção a essa unificação. O que vai acontecer? O conde... o Bismarck, deixa eu botar para cá. O Bismarck, ele tinha um sentimento nacionalista muito forte. Não só ele, era muito comum na época, tá? Então, ele tinha essa pegada nacionalista e essa pegada militar. Ele acreditava que as guerras uniam as pessoas. Aí, o que ele fez? Ele criou estratégia, tá? Ele é muito espertinho, esse menino. Ele vai fazer uma aliança com a Áustria. A Prússia industrializada vai se unir com a Áustria, eram inimigas, né, não se batiam, mas ele vai convencer a Áustria a se juntar a ele, a Prússia, numa guerra contra a Dinamarca. Roberta, mas por que Áustria e Prússia vão guerrear com a Dinamarca? Por causa de territórios, bebê. A Dinamarca tinha territórios onde você tinha ali povos germânicos habitando. Então, a Áustria e a Prússia querem pegar esse povo para unificar. Beleza? Fechou. Essa guerra é a chamada Guerra dos Ducados, tá? Resultado, eles vencem a Guerra dos Ducados. A Áustria e a Prússia, aliadas, derrotam a Dinamarca. O que é que vai acontecer? O Congresso de Viena vai entregar territórios que foram conquistados na Guerra dos Ducados, uma parte para a Áustria governar e outra parte para a Prússia governar. E aí, Otto von Bismarck, por detrás dos panos, ficou instigando o povo contra a Áustria. Como assim? Ele dizia que os territórios que estavam sendo governados pela Áustria não estavam sendo bem governados. E aí ele gera uma tensão, um atrito, justamente para ter o enfrentamento entre eles. E esse enfrentamento vai acontecer no ano de 1866. É a chamada Guerra Austro-Prussiana, a guerra da Áustria contra a Prússia. A Áustria não tinha tantas indústrias e a Prússia era extremamente industrializada. Quem tu acha que venceu essa guerra? A Prússia. A Prússia vence, a Áustria é derrotada e aí o norte do território austríaco vai ser anexado pela Prússia, beleza? Só que até aí a inimiga da Prússia, né, do projeto de unificação era a Áustria. A Áustria foi derrotada. Só que a vida não é tão fácil, né, minha gente? Aparece um outro inimigo para a Prússia. Vai ser a França. Os territórios que foram anexados, né, agora pela Prússia, aqueles territórios que pertenciam à Áustria, eles faziam fronteira com a França. Aí se ligue, a França estava só assim olhando e falando, oxi, a Prússia está crescendo de tamanho, a Prússia está conquistando novos territórios. Eita, a Prússia vai surgir como uma super, hiper, mega potência. Se eu, França, não tomo cuidado, é capaz da Prússia me dominar. Então, agora, a mais nova inimiga da Prússia vai ser a França. E aí, o que vai acontecer? Uma guerra, que é a chamada Guerra Franco, de França, né? Franco-Prussiana. A França e a Prússia vão guerrear entre si.
A Prússia recebe ajuda da Itália. Lembra que a gente falou da unificação italiana? Olha lá aí. A Itália vai ajudar a Prússia na guerra contra a França. Resultado, minha gente, a França ela é vencida. A França vai ser capitulada. E aí ela vai ser obrigada com o tratado, com a assinatura do Tratado de Frankfurt, a entregar a Alsácia-Lorena. Pelo amor de Deus, grava isso, porque esse territóriozinho da Alsácia-Lorena, que era francês, era rico em minérios de ferro, carvão, revolução industrial. Quem tem mais matéria-prima vai conseguir produzir mais coisas. E a Alsácia-Lorena, que era da França, dava para a França essa possibilidade de ser muito independente em relação à Revolução Industrial. Só que ela perde esse território para a Prússia. Roberta, por que eu tenho que me ligar nisso? Você vai entender quando a gente for falar da Primeira Guerra Mundial. Você vai entender, vai se ligar nisso. Ou seja, essa ação agora vai levar para a Primeira Guerra Mundial em 1914, viu? Se liga nisso. Então, beleza. A França vai ser obrigada a entregar a Alsácia-Lorena, rica em carvão, rica em ferro, e tem que pagar uma indenização muito alta, tá? O que vai colocar a França lá atrás no processo de industrialização. Primeiro país a se industrializar, Inglaterra. E aí, depois de muitos outros aparecerem, quem vai se destacar? A Alemanha. A Alemanha vai ser a segunda maior potência a partir do século XIX. Grava isso, beleza? E aí, com esse ganho de território, né, da Alsácia-Lorena, a Alemanha tem a sua unificação realizada. É assim que aparece a Alemanha, uma forte potência bélica e industrial em pleno século XIX. Diga aí, esse território aqui, em rosinha, era a Prússia, tá? Tudo isso aqui vai pertencer, todos os territórios aí que vocês estão vendo, vão dar origem à Alemanha, a tão poderosa Alemanha. Roberta, com a unificação alemã no século XIX, surge o quê, hein? O segundo Reich, que você já deve ter ouvido isso por aí. Mas eu não vou entrar em detalhes, sabe por quê? Porque isso são cenas dos próximos capítulos. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.